paz do Senhor, queridas Lídias. Estamos começando mais uma aula nesse segundo domingo de dezembro. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo quanto o Senhor tem concedido às nossas vidas, por estarmos reunidas para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra e te pedimos, Espírito Santo, que venha nos fazer transbordar diante de Ti, que venhamos aprender essa palavra e colocar em prática diante do Senhor para a glória e para a expansão do reino de Deus. No nome de Jesus, amém. Lição 11 de 12 de dezembro de 2021, segundo domingo de dezembro, é uma data muito importante para nós que cremos na Bíblia, que pregamos a Bíblia. Hoje é dia da Bíblia, o dia da Bíblia, e é uma data muito importante. E essa lição de hoje vem muito de encontro à palavra, ao que nós cremos da palavra, ao cumprimento da palavra, a maneira como nós zelamos por essa palavra. E o tema da nossa lição é o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Esse zelo pela doutrina verdadeira, pela doutrina genuína. E nós vamos entender alguns parâmetros aqui a respeito do que é a doutrina dessa sã doutrina e o zelo que Paulo tinha por ela. O textuário diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Isso é Paulo falando ao 1 Timóteo. Na segunda carta pastoral de Paulo para o seu filho na fé Timóteo, no capítulo 4, versículo 3, olha o alerta que ele deixa, e ele deixa esse alerta para todos nós. Versículo 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão, tendo ardência nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Paulo está alertando a Timóteo aqui que viriam dias muito trabalhosos em que as pessoas não aceitariam, não ouviriam a sã doutrina. Pelo contrário, eles iam colocar pessoas que estivessem diante deles, mas que só falassem aquilo que agradasse, Doutores, mestres, teólogos, mas que só falasse aquilo que agradasse o ouvido deles e não a verdadeira, genuína doutrina daquilo que está na palavra de Deus. Então Paulo deixa esse alerta para Timóteo. Nossa leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, do 6 ao 11. Diz assim, olha, o versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas, de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de um ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. E isso é Paulo escrevendo a primeira carta a Timóteo, que nós já aprendemos semana passada, que é uma carta pastoral. Em 2 Timóteo 3, Paulo continua ensinando a Timóteo e ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nós temos um caminho de santificação diário. Todos os dias nós matamos o pecado em nós, que quer tomar lugar, que quer criar ninho na nossa cabeça. Nós fazemos isso por quê? Porque nós vamos para a palavra, nós lemos a palavra, entendemos a palavra, somos corrigidos pela palavra.
Quantas vezes você já abriu a sua Bíblia e a palavra te deu uma correção? Por quê? Porque o Senhor nos ama e Ele deixou a palavra para nos instruir. O nosso manual de vida tem tudo ali. E Paulo está dizendo para ele, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Nos lembremos disso a respeito da palavra, né? Em relação à Bíblia, irmãs, a palavra de Deus, nós cremos em sua inerrância. Não tem erro nessa palavra. Infalibilidade, ela não falha. E suficiência, nós cremos na suficiência dessa palavra para toda a regra de fé e prática. Para nós, cristãos, zelar pela sã doutrina que se encontra nas Escrituras Sagradas é inegociável. Não tem barganha, não tem troca. E em tempos de ventos de doutrinas, torna-se urgente para nós, irmãs. E a partir da vida e ministério do apóstolo Paulo, reafirmar o nosso compromisso com a sã doutrina que está na Bíblia, né? A palavra de Deus. Então nós busquemos, irmãs, honrar a Bíblia e ao mesmo tempo ter coragem de afirmar e reafirmar as gloriosas e antigas doutrinas das Sagradas Escrituras. Essas doutrinas edificam e sustentam a Igreja de Cristo ao longo dos tempos. Doutrina, irmãs, elas não passam. Costumes, sim. O costume hoje, nós tínhamos o costume de usar saias muito longas, cabelo muito compridos, né? Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, com o tempo isso mudou. Foi subindo a barra da saia, hoje a gente pode usar uma saia no joelho, tem gente que usa o tamanho de um cinto, uma saia. Os costumes, eles mudam, costumes são culturais, costumes são regionais. Mas a palavra de Deus não, a palavra de Deus ela não muda. Não tem lugar para mudança, não tem lugar para falha, não tem lugar para erro na palavra de Deus. Nossa introdução diz assim, qual o fim do mandamento? Por que devemos zelar pela sã doutrina? Qual o ponto de equilíbrio da sã doutrina? O assunto que estudaremos nessa lição responderá a essas questões que se mostram importantes para a nossa caminhada na vida cristã e que o Espírito Santo enriqueça na graça e no conhecimento. E o primeiro tópico diz ortodoxia versus heterodoxia. Duas palavras-chave aqui, ortodoxia e heterodoxia. Vamos entender o que é isso? Ortodoxia e heterodoxia são dois termos técnicos necessários à teologia para compreender a distinção entre ensino correto e desvios quanto à doutrina bíblica. Esses termos nos ajudam a compreender a preocupação de Paulo com a invasão de heresias nas igrejas locais. Semana passada nós falamos sobre os gnósticos que estavam invadindo a igreja e Paulo chama atenção para isso. Por quê? Porque ventos de doutrina levanta todo dia, para poder tirar o foco da palavra. Segundo tópico, o conceito de ortodoxia. Na língua grega do Novo Testamento, a palavra tem como prefixo ortos e significa o que é direito, reto, certo. Isso é orto, da ortodoxia, a primeira parte. 1 Timóteo 4:1, 2. Tem uma referência aí de 1 Timóteo 4:1, 2, já que eu estou com a Bíblia aberta aqui em Timóteo, vamos ler já essa referência. Paulo escreve assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Veja aqui nesse versículo 3 que diz, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Então, olha onde Paulo escreveu isso, e lá na frente nós vamos ver cumprido numa religião que proíbe o casamento para alguns homens, não é? Separados lá que não podem casar. Nós vamos ver que
está indo contra a palavra, porque foi Deus que instituiu o casamento. Então, a definição técnica para a palavra ortodoxia diz respeito à absoluta conformidade com um princípio ou doutrina. Isso é ortodoxia, absoluta conformidade com um princípio ou doutrina. Na teologia cristã, o termo refere-se ao modelo bíblico das sãs palavras. Logo, a doutrina cristã é ortodoxa, enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinam. É certo, é correto, é direito, é uma coisa só. Conceito de heterodoxia. O prefixo da palavra heteros significa diverso. Enquanto orto é uma coisa só, no grego, orto é uma coisa só, o héteros já é diverso, é amplo, muitas coisas juntas. Assim, heterodoxia nos remete a opinião diferente, oposição aos padrões, normas ou dogmas estabelecidos. Nós estamos vivendo isso como igreja de Cristo, nós estamos vendo que o que a palavra ensina, o que a palavra nos orienta a ser e a fazer, está caindo em vários lugares, não é pregado mais, e em vários lugares já entraram doutrinas diferentes que dá, você pode fazer o que você quiser, pode tudo aqui. Se a ortodoxia tem um só parecer, a heterodoxia implica várias opiniões a respeito de um mesmo objeto. Para o apóstolo Paulo, a igreja deve manter a unidade doutrinária da fé e combater com veemência as doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. A igreja deve ser, portanto, ortodoxa. Sua advertência é um antídoto para nós nos dias de hoje. Devemos, pois, fortalecer a unidade doutrinária em nossas igrejas. Nós tínhamos há um tempo atrás um culto chamado culto de doutrina. Em algumas igrejas ainda tem o culto de doutrina. E muitas pessoas tinham até medo de ir no culto de doutrina, porque o pastor ia ensinar, não faça isso, não faça aquilo. Não é isso, irmãos. O culto de ensino da palavra de Deus é para nos orientar dentro da palavra a mantermos-nos fiéis ao Senhor, fazendo apenas aquilo que o Senhor nos autoriza a fazer. E quando nós estamos em amor no Senhor, querendo agradar ao Senhor, buscando a santificação, nada nos é pesado. Então, para nós fecharmos a síntese do tópico 1, diz assim: com ortodoxia nos referimos à doutrina cristã enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Com heterodoxia, tudo que for diferente disso. Então, a ortodoxia é tudo aquilo que está na palavra e que foi ensinado por Jesus e os apóstolos. Heterodoxia é tudo que diverge disso. Bateu de frente com o que está na palavra, não é de Deus. Segundo tópico, a ameaça de corrupção doutrinária. Primeiro tópico, a advertência do apóstolo. Nós vivemos essa ameaça hoje e precisamos estar atentos. Se nós não nos aprofundarmos na instrução da palavra, se eu não tomo tempo de qualidade para ler a palavra, aprender da palavra, irmãs, eu vou me perder. Porque todo dia sobe nos púlpitos algum novo doutrinador. Hoje nós temos um púlpito aberto chamado internet, que você vai no YouTube, que você vai num podcast, você entra nas redes e você tem uma gama de gente doutrinando. Alguns estão usando a Bíblia, alguns estão pregando a palavra genuína, verdadeira e sã doutrina, outros estão distorcendo tudo que está na palavra. E você pode contemplar isso aí. Cuidado com aquilo que você vê na internet, porque está escrito que é de Deus, você abre e vai ver. Mas como você não toma tempo de entender a palavra, você é o que Paulo fala em 2 Timóteo 4. Dá comichão nos ouvidos. Às vezes ouvir uma palavra, mesmo que seja na internet, que vai te confrontar, você não quer ouvir, mas você quer ouvir uma palavra que te deixa bem com aquilo que você está fazendo, que concorda, que aplaude o que você está fazendo. E aí você está ouvindo doutrinas de demônios, mas é porque agrada o coração. Vamos tomar cuidado com isso. Advertência do apóstolo. Em 1 Timóteo, Paulo adverte acerca de alguns que não ensinam outra doutrina. Aqui a palavra para outro é hétero, diverso.
Por isso, Paulo se refere a outra doutrina como a que nada tinha a ver com a genuína doutrina de Cristo. Esse zelo para preservar a sã doutrina trazia um contexto de homens sem escrúpulos que não respeitavam os ensinos apostólicos. Os apóstolos os identificam como lobos cruéis, vestidos de ovelhas que investiam contra o rebanho de Deus, não o perdoando. O fato de ele trazer no texto, dizendo, olha, são lobos cruéis, homens que não tinham piedade, que faziam qualquer coisa sem nenhuma piedade. Então, ele está alertando para esse tipo de pessoa, para esse tipo de doutrinador, para esse tipo de pregador. E Atos capítulo 20, que é a referência que está na nossa lição, versículo 29, diz assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Paulo está dizendo, olha, eu vou embora, mas vão surgir homens cruéis, que não temerão a doutrina, a sã doutrina, e que vão atrair vários para o redil deles, para acabar com essas pessoas. Porque essas doutrinas, elas levantam, elas têm um tempo de validade. Irmãos, há quantos milênios a Bíblia está aí? A primeira parte da Bíblia, o Antigo Testamento, vem do grego, do aramaico e do siríaco. Ela é feita uma tradução, depois nós temos o Novo Testamento, que é todo no grego, e é feita uma tradução, e essa palavra atravessou séculos, palavra inspirada pelo Espírito Santo, porque Deus usou homens em várias partes da história, que foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia. Quando nós abrimos a Bíblia hoje, a Bíblia é um livro atual. Quando você pega um livro de Provérbios, você lê o capítulo 1, o Espírito Santo fala com você ali. Quando você lá abre uma carta de Paulo, o Espírito Santo fala com você, ensina a igreja. E você para e diz assim, nossa, mas isso aqui é o que está acontecendo hoje. Por quê? Porque a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo e o tradutor dessa escrita, quem inspirou para que fosse escrito, está presente conosco todo dia nos ensinando. Por isso que quando eu abro a palavra me edifica, a palavra me exorta, a palavra me corrige. Doutrinas, elas levantam, vêm e passam, e deixam um rastro de destruição. Doutrinas de lobos cruéis, de homens que não temem a palavra, que não pregam a palavra. Segundo tópico, quais eram os problemas de ordem doutrinária que Paulo está ressaltando aqui? As igrejas plantadas por Paulo e outros apóstolos dos primeiros séculos sofreram com a infiltração de conceitos filosóficos pagãos e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. Lembrem-se que nas cidades por onde Paulo passou plantando igreja, eram lugares dominados pelos romanos, pelos gregos, que tinham um berço filosófico fortíssimo. E aí o que acontecia? Eles estavam juntando essa filosofia com aquilo que os apóstolos estavam pregando, de maneira que no final das contas eles ficassem muito bem na fita, agradasse a eles, e levavam muita gente a crer nisso, naquilo que eles estavam ensinando. Então, a dificuldade era essa. Se por um lado você tinha pagãos que acreditavam em vários deuses e havia essa mistura, tinha também os judaizantes, que eram totalmente fiéis à Torá, mas que converteram e não queriam deixar algumas práticas. Porque Jesus veio, morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado, Jesus cumpriu toda a lei, eu não precisava mais cumprir. Mas os judaizantes queriam continuar cumprindo. E é sobre isso que Paulo está alertando. Nas igrejas como a de Corinto ou Éfeso, havia os que afirmavam crer no Evangelho, mas não renunciavam aos costumes pagãos. Você já viu isso? Que tem gente que vem para a igreja, levanta a mão, aceita Jesus, participa da ceia do Senhor, mas ele de vez em quando faz uma simpatia.
Ah, eu aprendi que eu posso colocar uma rosa branca dentro da água e deixar 3 dias não sei aonde. E aí você vai deixar 3 dias no sereno e quando terminar ali você bebe essa água. Mas moço, tu não é crente? Tu não é servo de Jesus Cristo, tu não participa do corpo do sangue de Cristo e tá fazendo simpatia da rosa branca na água para tomar a água do sereno? Irmãs, isso é muito sério. Se nós não aprofundarmos o conhecimento da palavra, nós fazemos coisas que desagradam a Deus, misturando uma crença na outra. Coloca um monte de anjo espalhado, e daqui a pouco nós vamos falar nisso na lição, coloca um monte de anjinho espalhado pela casa fora, meu santo anjo protetor, tem até a reza. Mas que crente é você que está acreditando no meu santo anjo protetor? Vamos continuando. Mas não renunciavam aos costumes pagãos. Outros traziam uma bagagem religiosa do legalismo judaico aliados ao gnosticismo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12, Paulo fala sobre isso. É lamentável que hoje haja os que defendem a banalização da graça de Deus para, em nome dela, viverem licenciosidade e os judaizantes que confundem a liturgia cristã com o legalismo judaico. A Igreja de Cristo pertence a um novo tempo e deve obedecer ao ensino do Novo Testamento. Nós somos uma igreja que nós estamos na dispensação da graça. Graça não significa nos dar liberdade para pecar. Nós fomos salvos pela fé e a fé nos trouxe a graça. Mas isso não me dá liberdade para pecar, para sair fazendo tudo, mas eu sou salvo pela graça. E a graça de Deus é ampla, é maravilhosa, Ele vai me perdoar todo dia, toda hora. E eu posso fazer o que eu quiser, porque eu estou na graça. Não é assim. A salvação foi pela graça, e não de graça, teve preço de sangue. Essa salvação pela graça não me deu o carimbo de pode continuar pecando. Pelo contrário, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu preciso me santificar. Eu fui justificada quando eu me converti. Recebi a graça da salvação, mas eu preciso me santificar, porque senão não vou ver a paz não vou ver o Senhor não. A questão da paz, seguir a paz com todos. Eu estou caminhando para o céu, mas não tenho paz com ninguém. Também não vou chegar lá não. Então nós temos que estar atento a isso. A Igreja de Cristo pertence a um novo tempo. Nós estamos na dispensação da graça. Não há por que nós vivermos as práticas judaicas. Mesmo porque nós nem somos dos judeus. Nós somos gentios. E fomos alcançados pela graça e misericórdia do Senhor, que nos enxertou na raiz de Jessé, que é Jesus. Então tome cuidado com isso. Terceiro subtópico, fábulas e genealogias intermináveis. 1 Timóteo 1, versículo 4. No tempo de Paulo, havia os mestres falsos que propagavam fábulas e lendas da vida judaica como culto aos anjos, o que eu falei aqui agora. Colossenses 2,18. Além de não possuírem conteúdo concreto, eles torciam o sentido da verdade apostólica. E o apóstolo advertiu a igreja quanto a essas coisas e as refutou com veemência. Falando sobre as questões judaicas, uma das coisas que Paulo teve que combater. Por quê? Porque os judeus começaram a colocar regra para o que podia comer e o que não podia comer. Por quê? Porque lá na Torá tem uma lista de coisas que eles não podiam comer. Mas os gentios, na graça, e até mesmo eles após Jesus vir cumprir tudo, não implica isso. E eles começaram a criar caso com os irmãos que estavam chegando porque comiam coisas diferentes deles e arrumaram uma confusão. E Paulo diz assim, olha, vamos fazer uma coisa, quem come carne não fala de quem não come e quem não come não fala de quem come. Vai no mercado e compre tudo que está lá para comer. Vamos parar com essa confusão. Por quê? Porque isso cria um problema dentro da igreja e isso não faz diferença para você ser salvo. Mas aí eu venho com a minha doutrina e quero impor para o irmão Samuel que aquilo ali é que é o certo. Aí Samuel diz, olha, Osana está fazendo tudo errado.
Irmãos, a palavra de Deus, ela nos confronta para nos corrigir, a mim e a você individualmente. Aquilo que o Espírito Santo fala comigo, Osana, não faz, eu não vou fazer, mas é porque o Espírito Santo falou comigo, não falou com Samuel. Então Samuel vai fazer a coisa dele lá, porque ele também tem intimidade com o Senhor para saber o que ele pode e o que ele não pode. Mas aí porque eu recebi uma ordem do Senhor que eu não posso usar maquiagem, porque aquilo não é pecado usar maquiagem, mas aquilo é maior no meu coração do que a presença do Espírito Santo. Eu dou mais valor para aquilo. E o Senhor me corrige para me tratar, para tirar aquilo de mim. Aquele amor que eu tenho, que pode fazer eu me perder por causa disso. E o Espírito Santo me fala, olha, para de usar isso. Mas isso não quer dizer que as outras irmãs da igreja não possam usar. Isso é uma individualidade do Espírito Santo com você. E aí Paulo, ele combate isso, ó. Você não come carne, não fala do outro não. Vamos parar com isso. A questão do culto aos anjos. Irmãos, tem gente na igreja cultuando o anjo. Tem Azael, Gabriel, Rafael, Miguel nem é anjo, Miguel é anjo, a Gabriel que é arcanjo. E vai aquela confusão, você chega na casa do crente, tem um monte de anjo sendo adorado. Sendo que quando o anjo aparece para uma pessoa na palavra, ele diz assim, eu sou seu conservo. Quando a pessoa se prostra para adorar, ele fala, opa, para aí, porque eu sou, junto com você, eu também adoro o Senhor. Não vem me adorar aqui não. Mas se nós não nos aprofundarmos no ensino da doutrina genuína, que é a palavra de Deus, nós fazemos essas coisas. Continuando aqui, além de não possuírem conteúdo concreto, eles torciam o sentido da verdade apostólica. E o apóstolo advertiu a igreja quanto a essas coisas e as refutou com veemência. Aqui aprendemos que não podemos perder tempo com querelas infrutíferas. O conhecimento das Escrituras não é para ostentar vaidade pessoal ou capacidade de intelecto, mas para nos fazer caminhar com o coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Não adianta eu conhecer a palavra de Gênesis, Apocalipse de có e salteado, mas não executar ela na minha vida cristã, com humildade, com aquilo que a palavra ensina, como eu devo me posicionar como cristão. Ter um coração puro, ser humilde. Não, pelo contrário, eu sou o orgulho e a arrogância em pessoa porque eu conheço a Bíblia. Ninguém fale comigo porque eu conheço a Bíblia. Já estou pecando, porque arrogância e orgulho é pecado. O fato de que quanto mais eu me aproximo da palavra, quanto mais eu entendo da palavra, mais eu desço diante do Senhor e diante dos homens. Mais eu entendo que eu sou pecador e que eu preciso da graça e da misericórdia do Senhor todos os dias. Então a síntese do nosso tópico 2 diz assim, Paulo sempre admoestou a igreja quanto às ameaças da corrupção doutrinária. Muitos vêm, irmãos, mudaram o estilo até de pregar. Não tem mais um pregador que vem pregar a palavra, ele usa outros textos. Ele usa poesias, ele usa texto de uma música para poder pregar para a igreja. E a palavra? Onde que está a palavra? Que é fiel, que é verdadeira, que é pura, que me corrige, que me conforta. Cadê a palavra? Nós temos lugares que são assim hoje, ninguém vai mais para ouvir a palavra. Já não se leva Bíblia para a igreja, porque eu tenho a Bíblia no telefone, ok. Mas nem se abre essa Bíblia mais do telefone, porque eu vou ouvir uma palestra ali, de um coach, de um estudioso. Irmãs, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Cuidado, ler é muito bom. Eu tenho vários autores que eu gosto muito. Eu estou lendo um livro muito bom chamado O Impostor que Vive em Mim, de um escritor americano. Fantástico, mas leitura nenhuma pode substituir a Bíblia. Não adianta você dizer para mim que dê 13 livros no ano, que você é profundo conhecedor de qualquer filosofia, disso, daquilo. Se você não lê a Bíblia, se você não dá lugar para a Bíblia, não adianta nada. Isso é só um saco enchendo de pena, de algodão. Na hora que molha, some tudo. Então, vamos prestar atenção nisso. É bom ler, é bom ter conhecimento, é bom, mas não abandone a palavra, não. Terceiro e último tópico, a igreja como guardiã da sã doutrina. Primeiro subtópico, a igreja é coluna e firmeza da verdade.
Em Timóteo, o apóstolo declarou que a igreja sustenta a verdade, 1 Timóteo 3,15. Por conseguinte, diante das falsas crenças, a igreja é coluna e firmeza da sã doutrina. O mundo vai de mal a pior, mas tem um povo lavado e remido no sangue de Jesus, que guarda o que a palavra nos ensina. Então, aqueles que estão totalmente perdidos aí fora, uma hora eles vão cair a ficha, porque o negócio vai dando ruim todo dia, e eles vão falar, eu preciso de um socorro, de uma coisa diferente, onde que eu vou buscar alguma coisa que seja firme? Porque eu estou numa areia movediça. Onde que tem uma terra firme? Aquelas pessoas que anunciam Jesus, que pregam a Bíblia. Porque é por isso que a Bíblia está aí há milênios, irmãs. É o livro mais vendido do mundo. E de todas as formas que você lê a Bíblia e confronta o pecador, ele vai reconhecer que ele é pecador. Então, por conseguinte, diante das falsas crenças, a igreja é coluna e firmeza da sã doutrina. Ela é a demonstração viva e santa da verdade revelada nas Escrituras. Por isso, a igreja mantém e defende a sã doutrina contra todo erro, oposição intelectual, filosófica e religiosa dos falsos mestres. Não podemos descuidar desse nosso papel. Tem gente arrancando um pedaço da Bíblia aí para agradar o seu entendimento de servir a Cristo. Tem gente abrindo igreja aí e arrancando partes da Bíblia, negando que aquilo seja verdade. Por quê? Porque convém. Por quê? Porque eu estou abrindo uma igreja, estou vivendo no pecado, estou profanando aquilo que Deus disse que era profanação, mas eu estou pregando a Bíblia. Você ouve na internet, se você tiver coragem de ir aos cultos, você vai ver alguém lá em cima pregando com a Bíblia aberta, mas é só os textos que interessam. Que diz assim, venham como estáis, permaneceis como sois. Só isso que interessa. Sendo que a Bíblia tem 66 livros que nos confrontam o tempo todo. Então vamos lá. A finalidade da defesa da doutrina é o amor como prática sincera da fé em Cristo. O falso ensino e os falsos mestres geram contenda, dissensões e gangrenas na comunhão. Logo, não há cristianismo ortodoxo sem a prática do amor, de um coração puro e de uma fé não fingida. A palavra de Deus, Jesus disse assim que nós não devemos jogar pérolas aos porcos. Por que eu vou perder tempo de ficar jogando pérolas aos porcos? Eu preciso pregar a verdade. Quem quiser ouvir e vir para ela, ok, eu não vou ficar batendo boca com ninguém. Porque isso só vai trazer contenda. Paulo diz que isso vai provocar divergência, isso vai trazer um prejuízo, porque nós vamos perder tempo e ficar brigando por algo que não vai. Cada dia surge um e outro. 1 Pedro 3,15, olha o que diz a palavra do Senhor Jesus aqui. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Paulo está dizendo, Pedro, na primeira carta dele, no capítulo 3, versículo 15, ele está dizendo, olha, não toma tempo fazendo confusão não, né? E não temais com medos dele, nem vos turbeis, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Eu zelo pela palavra, eu sei que vão levantar muitos, mas nós precisamos ter uma fé não fingida, um amor puro em nosso coração, para continuarmos defendendo a doutrina, e essa defesa é o amor como prática sincera da fé em Cristo. Terceiro e último tópico, a primazia do amor.
O fim do mandamento é o amor, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Em 1 Timóteo, o amor aparece como um freio, um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas. Na Epístola Paulina, o combate nunca é contra pessoas, mas contra as ideias que elas representam. Nós precisamos entender que eu não vou contender com o irmão, eu não vou sair na briga, não vou odiar o irmão porque ele crê diferente. Eu preciso refutar a doutrina, mas ele tem uma alma que precisa do Senhor. E se eu agir com amor com ele, o amor de Deus constrange o pecador. Ele vai vir para o Senhor, ele vai deixar a prática. Quantos que vocês conhecem que praticavam outras coisas, viviam outras doutrinas, mas que através do amor de Cristo na vida da outra pessoa que foi pregar para ele, ele veio para Cristo e para a genuína doutrina, para a doutrina verdadeira. Paulo está dizendo, olha, você não vai brigar com pessoas não, você vai combater a doutrina. As pessoas precisam de Cristo. Na Epístola Paulina, o combate nunca é contra pessoas, mas contra as ideias que elas representam. O zelo do apóstolo se dá justamente para impedir que o espírito dos falsos mestres se infiltrasse na igreja. Nesse caso, o amor como fim do mandamento é o antídoto perfeito, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Não é isso que o versículo diz? Nesse amor, o coração é santificado pelo Espírito Santo, gerando uma pureza interior, pois um coração sujo pelo pecado não pode agir amorosamente. Já um coração limpo diante de Deus recebe e vê as coisas espirituais com transparência. No amor não há lugar para imparcialidade, pois se cultiva uma boa consciência. Nem lugar para simulação, fingimento, hipocrisia, pois se cultiva uma fé não fingida. A lição passada nós falamos sobre o amor. Paulo, no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele dá uma lição sobre o amor. E ele termina dizendo que no final de todas as coisas prevalecem a fé, a esperança e o amor. E esse amor de Deus em nosso coração jamais vai criar contenda. Pelo contrário, o amor de Deus nos constrange a atrair pessoas para o reino, em amor. Está divergindo de você? É uma doutrina estranha a você? Não é aquilo que a Bíblia ensina? Haja com amor. Ore, ensine com amor, tenha uma vida de testemunho de amor, para que aquela pessoa veja que a sua vida é diferente porque você tem uma doutrina diferente. Não adianta eu brigar com a pessoa, expulsar a pessoa do meu convívio. Isso não é amor de Deus derramado em meu coração. Eu não vou confabular com ela, eu não vou aceitar a doutrina dela, mas eu preciso mostrar para ela que a minha doutrina, aquela que eu sigo dentro da palavra de Deus, tem poder para transformar a vida dela. E são as minhas atitudes em amor. Paulo está dizendo isso, que o fim de tudo é o amor. Essa minha atitude em amor é que vai plantar no coração dessa pessoa o amor a Cristo e o desejo de seguir essa doutrina que é sã e genuína. Conclusão: a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte genuína para a doutrina cristã. Por isso, precisamos ser dedicados estudantes das Sagradas Escrituras, a fim de que zelemos pela sã doutrina. Se eu não estudo a palavra, não tem como eu defender, né? Qualquer coisa que eu ouvir, eu vou achar que está valendo. Tem gente que vai dizer que está escrito alguma coisa na Bíblia e você vai bater o martelo que está mesmo. Não está. Então, tem tanto de coisa aí, de ditado popular que o povo diz... por exemplo, faça a tua parte que eu te ajudarei. E aí eu paro para pensar quando a pessoa diz assim, faça a tua parte que eu te ajudarei, porque está na Bíblia. Não está, irmãs, não existe isso. Isso nunca foi colocado na palavra, faça a tua parte, eu te ajudarei. Mas tem gente que diz que está, por quê? Porque não conhece a palavra, não toma tempo de estudar a palavra. Então, nós precisamos zelar pela sã doutrina. Levemos em conta que a finalidade dela é o amor para, em Cristo, vivermos com um coração puro e uma fé não fingida. E a exemplo de Paulo, somos chamados para zelar pelo ensino de Cristo, a fim de edificar a igreja do Senhor. Tudo que nós falamos, tudo que nós pregamos, nós vamos dar conta diante do Senhor. A palavra que nós pregamos aqui, que fez tropeçar um dos pequeninos, o Senhor vai requerer das nossas mãos. Então, sejamos sinceros diante do Senhor. Não esqueçamos que o princípio de tudo é o amor. Deus é amor. Deus é um Deus de princípios. Ele é amor.
Então, que nós possamos refletir isso todos os dias na vida das outras pessoas que não conhecem essa doutrina, que não vivem essa doutrina, mas se você vive essa doutrina, seja amor e venha ganhar muitas almas para Cristo através da palavra verdadeira, porque essa palavra, ela é fiel e verdadeira e ela convence o homem do pecado, do mal e da justiça. Por quê? Porque sou eu e você que vamos fazer isso? Não. É o Espírito Santo que ainda está na terra. À medida que você prega a palavra, o Espírito Santo trabalha no coração do homem. Não, mas irmã, eu não tenho uma retórica maravilhosa, eu não falo bem. Querido, você fala do amor de Cristo. A maneira como você falar, o Espírito Santo vai encher o coração do outro e vai trazer ele para Jesus. Só não fique de boca fechada. Anuncie a palavra, porque é tempo. Jesus está voltando e nós precisamos agilizar isso pregando a palavra. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de vocês, que essa palavra possa falar profundamente ao seu coração. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por essa aula e por tudo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Que nós possamos dar frutos dessa palavra, que não sejamos apenas ouvintes, mas que sobretudo, Senhor, nós possamos praticar essa palavra, que é a palavra de vida, que é a palavra de salvação. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.